Maria, Oi. quando tinha umas galinhas lá em casa, quando chocava, eu trazia pra senhora deitar os ovos. Quando minha filha traga, que eu quero deitar. Pra tirar Eu bastante quero peito. deitar para tirar uns pintinhos que eu criar. Quando é que eu tá tenho certo. tanta vontade de criar. Aí você vai trazer? É, E peraí, filho. Peraí que eu vou aqui resolver o pobre. Esse não é que o pobre não viu, já viu? tá certo. Ai, minha mãezinha do céu, não, minha mãezinha, você não faça isso, não. Não, mãezinha, nunca mais eu passo na frente da senhora conversando com um adulto, mãe. Não. Não. Eu não estou criando filho meu para estar passando no meio da conversa dos adultos, não. Daqui a pouco a parte de educação, vai, tem conversa. É verdade. Não é não? É. Mas que coisa mais feia. É verdade. Você traga que eu vou deitar a galinha. Quando os pintinhos estiver aqui assim, aí nós partimos, para ir você, tá certo? Tá certo.